O anticristo já está na Terra e você ainda não percebeu. Você já parou para pensar nisso? Eu estava refletindo nesses dias a respeito de uma passagem do apóstolo Paulo que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7, que diz o seguinte: Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora resiste até que do caminho seja retirado. Esse texto ele é um enigma de muitos séculos, porque esse texto ele fala primeiro de um mistério da iniquidade, que é o próprio espírito do anticristo, que antes do anticristo definitivo vir para a terra, esse seu espírito já estará agindo no nosso meio. E segundo lugar, diz que há alguém que impede o seu governo total no mundo sobre os santos. Mas a reflexão que eu quero deixar para você é o seguinte: lá em 2 João, na segunda epístola de João, ele fala que antes do anticristo definitivo, o anticristo do fim, que reinará durante uma semana de anos na grande tribulação, aparecerá no nosso meio muitos anticristos. E o que o João fala ali é que esses anticristos que surgirão no nosso meio, eles terão como missão nos seduzir para o mau caminho, nos seduzir para o engano. E o pior de tudo é que muitos desses anticristos aparecerão diante de nós disfarçados como ovelhas. Então, muitas das vezes o anticristo, ele pode vir na forma de um governo autoritário, ou seja, um governo que persegue aquele que adora o Senhor. Como no caso na história nós temos muitos exemplos, como por exemplo foi o caso de Adolf Hitler. Você percebe que o nazismo ele tentou mudar até mesmo a doutrina da igreja cristã. E aqueles pastores e cristãos que lutaram contra isso foram mortos naquela época. E o pior de tudo é que muitos cristãos também naquela época se deixaram seduzir pelo aquele espírito do anticristo que estava agindo através do nazismo. E muitas dessas igrejas, elas aderiram a um cristianismo nazista, a um cristianismo antissemita, que considerava os judeus como um câncer para a sociedade. E você percebe naquela época que as igrejas que se deixaram seduzir pelo espírito do anticristo, nos seus cultos havia até mesmo o símbolo nazista. Nós podemos citar também o exemplo de um dos primeiros anticristos da história, que foi Antíoco Epifânio, um dos descendentes dos 4 reinos que surgiram depois da morte de Alexandre o Grande. E esse homem, ele se apresentou como um verdadeiro anticristo naquela época, porque ele perseguiu o povo de Deus, que eram judeus, e muito mais do que isso, ele profanou o templo sagrado, começou a obrigar os judeus a sacrificarem porcos no altar do holocausto, o que era uma blasfêmia total para a realidade dos judeus. Obrigou os judeus a rasgarem o livro da sua lei e a deixarem de cumprir tudo que a lei dizia, e proibiu todos os judeus de marcarem os seus filhos com a marca da circuncisão. E uma coisa interessante é que no Brasil nós vivemos em um país laico, onde não existe esse tipo de perseguição. Mas claro, o mistério da iniquidade, ele opera da mesma forma no Brasil, só que de uma maneira mais sutil, de uma maneira diferente. E o que eu tenho percebido é que sempre que o anticristo ele se apresenta, existe aquele grupo de servos de Deus que lutam contra, não se deixam seduzir, e ainda que tenham que se tornar mártires, eles morrem, mas eles não abandonam a sua fé, eles não abandonam a sua salvação. E sempre existe aquele grupo que, por medo, decide se deixar seduzir pelo espírito do anticristo e passa a se prostrar diante da besta. Aí eu pergunto para você, que tipo de servo de Deus é você quando o espírito do anticristo tenta te seduzir? O que eu tenho observado aqui no Brasil, nós não somos mortos por causa da nossa fé, mas eu fico imaginando até quando isso acontecerá. O que eu tenho percebido, meus queridos, é que quanto mais o tempo passa, ser cristão está ficando cada vez mais difícil. Nós percebemos no Brasil esse peso. Nós estamos com um presidente dito cristão, nós temos agora um ministro da Justiça, André Mendonça, que além de ser um jurista,
é um pastor presbiteriano, e você percebe que quando o justo governa, existe uma grande perseguição política, existe uma grande oposição por parte daqueles políticos e partidos que possuem uma ideologia anticristã. E às vezes eu fico imaginando como estará o Brasil daqui a 10 anos. Aí eu olho para você e eu quero levar essa reflexão para você ficar com medo mesmo. Digamos que daqui a 8 anos, a 10 anos, nós estejamos debaixo de um governo totalmente totalitário, que nos proíba de publicamente pregar o Evangelho de Cristo. Que tipo de cristão vai ser você nessa época? Eu percebo que mesmo nessa época que não existe essa perseguição, existe muito cristão que está aderindo uma teologia dita cristã, mas na sua essência totalmente anticristã. Quantos cristãos nos dias de hoje têm vergonha de andar com uma Bíblia na mão na rua? Quantos cristãos vão para o culto toda semana, mas quando está fora daquele ambiente do culto, a pessoa tem vergonha de mostrar quem ela é no meio da sociedade, tem vergonha de expor a sua fé, tem medo ou dificuldade de preservar um certo testemunho. E eu percebo essas pessoas que têm dificuldade de perseverar na fé no momento de bonança, na época que nós estamos vivendo, esses serão os primeiros a negarem a fé quando vier o tempo difícil. E o texto fala sobre, aqui no final do versículo 7, somente há um que agora resiste, até que do caminho seja tirado. Isso é um mistério. O que existe no mundo que ainda impede que o anticristo assuma o poder total? Alguns acreditam que seja a igreja, pois a própria carta de 2 Tessalonicenses, Paulo ele vai deixar claro que Cristo ele só vai vir a partir do momento que nós conhecermos o filho da perdição, que é o anticristo definitivo, que será o líder mundial. Então, muitos acreditam que o anticristo ele só vai conseguir ter esse domínio total a partir do momento que a igreja for arrebatada e ser retirada da terra. Existe uma outra versão que muitos acreditam que aquilo que retém o anticristo é a lei moral, ou seja, talvez o anticristo ele vai vir numa época em que não haverá mais lei moral, no qual ele terá mais liberdade para fazer aquilo que ele quiser, no qual todo o poder estará totalmente nas suas mãos. Mas todos os dias nós precisamos refletir, meus queridos. O mistério da iniquidade tenta nos seduzir todos os dias. Muitas das vezes o anticristo ele vai se apresentar como um falso pregador, estará impondo sobre você uma falsa doutrina. Muitas das vezes o anticristo ele vai vir na figura de um pastor, dito servo de Deus, que vai dizer na sua cara que na palavra de Deus existem erros e que a Bíblia não é toda a palavra de Deus. Muitas das vezes o anticristo vai vir na imagem de um profeta, um falso profeta, que tentará impor para você uma teologia liberal que tira da sua consciência a importância de preservar um testemunho e de fugir todos os dias da tentação e do pecado. E engraçado que quando Antíoco Epifânio ele perseguiu o povo de Deus, existiram aqueles que, muito mais do que abandonar os seus costumes, a sua fé, eles decidiram ajudar Antíoco Epifânio a perseguir os seus outros irmãos que estavam perseverando na fé. Meus queridos, cuidado. Cuidado quando você cai na cilada do inimigo. Porque talvez o inimigo ele quer te transformar em um inimigo dos teus próprios irmãos em Cristo. Essa é a reflexão que eu queria deixar para você. Lute todos os dias contra a sedução do anticristo. Porque Jesus ele mesmo falou que desde o princípio de tudo, o reino de Deus é tomado por esforço. E somente aqueles que se esforçam por alcançá-lo, esse irá se apoderar do reino de Deus. E todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Curta o vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.